conceitos. Essa questão diz o seguinte: a alternativa que apresenta corretamente os conceitos químicos sobre substâncias simples e compostas e de elementos químicos bom, vamos lá, rapidamente. Substância simples formada por um único elemento. Por exemplo, o nosso gás oxigênio. Substância composta formada por mais de um elemento. Por exemplo, a água. A nossa água aqui, certo? Elementos químicos são aqueles, atualmente, 118 elementos que a gente tem na tabela periódica, tá? Que aí a gente tem lá, por exemplo, o O, o H, quando ele é representado sempre por letra maiúscula. Quando a gente tem o símbolo com duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, que é o caso do hélio, por exemplo, tá? Beleza. Então, a gente sabe agora o que é substância simples, o que é substância composta e o que é elemento. Vamos ver a questão em si e se a gente tem que trazer um outro conceito aqui, ó. Alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de uma substância composta. A gente viu aqui uma palavrinha que a gente ainda não conhece, um conceito que a gente ainda não conhece, vamos conhecer. O que é a alotropia? A alotropia, por definição, ela acontece com substâncias simples, tá? São substâncias simples, onde elas têm arranjos espaciais, ou seja, formas de desenhar diferentes, e isso reflete na sua estrutura no espaço. Os exemplos mais comuns de alotropia, a gente tem o carbono. Todos esses tipos de carbono aqui, né, todas essas estruturas aqui, elas são formadas de átomos de carbono, tá? Só que a forma do desenho é completamente diferente do diamante para o grafite, do fulereno 60 para o fulereno 70, do nanotubo de carbono. Isso dá propriedades completamente diferentes para cada uma dessas substâncias, tá? Aqui a gente tem átomos de oxigênio, a alotropia do oxigênio. Aqui a gente tem o O2, tá? E aqui o O3. Nós temos novamente duas substâncias simples com formas espaciais completamente diferentes e com características diferentes, né? O oxigênio a gente utiliza para nós respirarmos. O ozônio ele já fica mais como uma camada de proteção à Terra. Ele não é recomendado para nós respirarmos, né? E aqui nós temos um outro tipo que é a alotropia do enxofre. Aí a gente tem um enxofre ortorrômbico, que é esse aqui, e o monoclínico, que é esse aqui. Essas bolinhas vermelhas, no caso aqui, elas são átomos de enxofre, com desenhos, com arranjos espaciais diferentes. Então, voltando à questão, vamos lá. A alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância composta. Não é de formar substâncias compostas, é de formar substâncias simples. Então, essa alternativa está incorreta. Letra B. A reação de análise ou decomposição são aquelas em que a reação química são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso entender aquela questão e posso avaliar. Eu trouxe aqui os 4 tipos de reações químicas que nós temos. Nós temos a reação química chamada de síntese ou adição, que é aquela quando eu tenho duas substâncias simples. E essas substâncias simples, elas se juntam, não, elas se adicionam, né? Elas têm uma síntese formando um produto A e B, que é uma substância composta. Aí um exemplo que eu gosto de utilizar muito, eu tenho o Mário ali, por exemplo, aí ele pega e come um cogumelo. Ele vai ficar um Mário maior, ele vai ter uma adição corporal devido a ter comido o cogumelo. A reação de decomposição é uma reação onde eu tenho uma substância composta que se decompõe, que se divide em substâncias. Pode ser em duas substâncias simples ou
substâncias compostas também, ela pode se dividir em uma substância composta e outra simples, tá? Mas ela se divide. Você inicialmente tem uma coisa e ela vai se dividindo. Um exemplo que eu tenho aqui, a gente e o Luigi, e eles se decompõem e ficam separados um do outro, tá? É uma reação de decomposição, digamos assim, uma forma simplificada da gente entender. De simples troca ou deslocamento, é aquela reação, ela tem alguns critérios para ocorrer, tá? Mas a gente tem uma substância simples e uma substância composta. A gente posta uma substância simples e a substância simples, ela desloca uma das dois átomos que tem ali, né? E forma outra substância composta e uma substância simples. É como se eu tivesse o Luigi com o Yoshi e o Mario estivesse sozinho, o Mario fosse se deslocasse o Luigi e pegasse o Yoshi e o Luigi ficasse sozinho. Um tipo de reação que a gente tem é a reação de dupla troca, que você envolve duas substâncias compostas. Aqui a gente tem uma substância AB e CD, e elas mudam. Por exemplo, se eu tiver um cátion, o cátion vai mudar com o cátion. Se eu tiver um ânion, o ânion pode mudar com outro ânion. E aí vai formar duas outras substâncias compostas. Também tem critérios para ocorrência desse tipo de reação, mas que eu não vou entrar no critério deles aqui. É como se eu tivesse aqui o Mario e a princesa Jace, e o Luigi e a princesa Peach, e eles trocassem de pares, e aí a gente tem uma dupla troca, tá? Baseado nisso, vamos voltar à questão lá, vamos à conclusão que a A não é, né? A letra B. A reação de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química, ok? E dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Exatamente o que eu falei com relação às reações de decomposição. Então, essa seria a resposta da questão. Mas vamos analisar as outras. Letra C, as substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes? Não, é formado por átomos de o mesmo elemento químico. Letra D, substâncias puras são formadas apenas por um elemento químico. Não necessariamente, né? As substâncias puras, como a água água destilada, ela pode ser, sim, formada por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, mas sendo ali composta, né? Então, não seria uma substância pura necessariamente, ela teria que ser formada por um único elemento químico. Letra E, as substâncias carbono grafite, carbono diamante e as substâncias enxofre rômbico e enxofre monoclínico são exemplos de isomeria, não são exemplos de alotropia, tá bem? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre densidade.